O Irã pode ter acabado de iniciar um dos jogos mais perigosos dos últimos anos. Um jogo que não se trata apenas de mísseis, drones e ataques diretos, mas de algo muito maior. Uma tentativa de arrastar os Estados Unidos para um conflito que não terá um fim rápido, limites claros ou uma solução barata. Um conflito que pode espalhar fogo por todo o Oriente Médio, balançar os preços do petróleo, ameaçar rotas-chave do comércio mundial e forçar Washington a reagir cada vez mais duramente. Na internet, essa estratégia está sendo chamada de Operação Louco. E quando você olha para o que está acontecendo na prática, esse nome não soa nada exagerado. Pressão sobre Hormuz, ameaças ao setor de energia, recados direcionados às bases americanas e o caos crescente em toda a região. Isso já não parece uma simples retaliação. Isso parece uma tentativa de criar uma armadilha na qual a América não lutará apenas contra o Irã, mas também contra as consequências da sua própria resposta. E é exatamente isso que torna toda a situação mais perigosa. O Irã não precisa derrotar os Estados Unidos de maneira clássica. Basta empurrá-los para uma guerra que será longa, cara e cada vez menos controlável. Para uma guerra que afetará não só a linha de frente, mas também petróleo, gás, transporte, mercados e os nervos do mundo todo. E é exatamente por isso que hoje ouvimos o que está por trás do nome Operação Louco e se o Irã realmente está empurrando os Estados Unidos para uma armadilha mortal. O Irã sabe muito bem que em uma guerra clássica e direta não tem vantagem contra os Estados Unidos. A América tem uma força aérea mais forte, uma marinha maior, uma rede de bases mais ampla e uma logística que o Irã simplesmente não possui. Se Teherã jogasse esse jogo como uma guerra comum, um contra um, entraria em um conflito onde já começa em desvantagem. É exatamente por isso que é muito mais provável que o Irã não tente derrotar a América no sentido tradicional da palavra, mas sim arrastá-la para uma guerra em que sua força deixe de ser uma vantagem tão grande quanto parece no papel. Para o Irã, o objetivo pode não ser destruir os Estados Unidos em uma única batalha decisiva. Basta que ele envolva os Estados Unidos em uma guerra que seja longa, cara, confusa e cada vez mais difícil de justificar politicamente, tanto em casa quanto no exterior. Em uma guerra onde não será necessário responder apenas a um ataque, mas lidar simultaneamente com bases, aliados, rotas comerciais, energia, estabilidade regional e também a reputação do poder americano. Quanto mais pontos Washington tiver que proteger ao mesmo tempo, mais sua enorme superioridade militar pode se tornar um fardo. E é justamente aí que pode estar o cerne de toda a armadilha. Não em uma grande batalha, mas na dispersão da pressão em várias direções ao mesmo tempo. Hormuz é apenas uma das alavancas nisso, embora muito forte e bem conhecida por todos. O principal é outra coisa. O Irã não precisa fechar toda a região com um cadeado hermético. Basta criar caos suficiente, incerteza e custos para que os Estados Unidos comecem a se envolver mais profundamente em um conflito que pode crescer fora de seu controle. O Irã não está apenas tentando responder aos ataques. Muito mais perigoso é que ele está tentando espalhar a pressão por toda a região, de modo que os Estados Unidos não tenham que lidar com um único problema, mas sim com uma rede inteira de problemas ao mesmo tempo. E é exatamente esse o momento em que a superioridade militar pode se tornar uma armadilha. Porque quanto mais lugares Washington precisa proteger, maiores são os custos, a pressão sobre a logística, o risco de erros e o preço político de toda essa operação. Basta olhar o que está acontecendo ao redor do Golfo Pérsico. Já faz tempo que não é só a linha Irã-Venchishov, Israel. No cenário entram as bases americanas, os países do Golfo, a infraestrutura de petróleo e gás, portos, petroleiros e todas as rotas de abastecimento. O Irã basicamente está dizendo que, se o seu território tiver que queimar, não vai queimar sozinho. E esse é um cenário muito pior para os Estados Unidos do que uma resposta militar isolada. De repente, não se trata apenas de revidar com força, mas também de quantos outros alvos serão colocados em risco por causa disso. A Reuters e a AP agora descrevem exatamente essa mudança. Ameaças à infraestrutura energética no Golfo, pressão sobre a navegação, ataques e ações de retaliação que empurram o conflito para longe do núcleo original e o transformam em uma crise regional.
E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa suposta operação chamada de Maluco. Não destruir a América, mas forçá-la a apagar cada vez mais incêndios ao mesmo tempo. Bases de aliados, setor de energia, transporte marítimo, reputação de dissuasão e até mercados nervosos. Cada passo seguinte pode parecer uma resposta necessária, mas ao mesmo tempo pode ajudar o Irã a seguir exatamente a lógica de que precisa. Não uma vitória rápida, mas uma guerra que se expande, fica mais cara e sai do controle. E é exatamente aí que toda a magnitude muda de guerra para um choque econômico. O Irã não precisa atingir diretamente os Estados Unidos em seu próprio território para colocá-los sob pressão. Basta atingir o lugar onde o mundo de hoje é mais vulnerável. Energia. Petróleo, gás, transporte, terminais, fusíveis, rotas marítimas e tudo o que está relacionado a isso. No momento em que o conflito se espalha para essa área, deixa de ser apenas um problema do Oriente Médio. De repente, mercados, governos, empresas e pessoas comuns sentem isso, mesmo longe da linha de frente. E é exatamente aí que pode estar um dos trunfos mais perigosos do Irã. Não é por acaso que, nos últimos dias, tem se falado tanto sobre a infraestrutura energética no Irã e também nos países do Golfo. A Reuters descreve que, após os ataques às instalações-chave de gás no Irã, surgiram novos avisos, retaliações e ameaças contra alvos energéticos na região. A guerra, portanto, não avança apenas pelo mapa, mas também através do gás, do petróleo e da infraestrutura da qual grande parte do mundo depende. E quando o conflito chega a esse ponto, o Irã ganha uma influência que é muito maior do que o tamanho do seu exército. Ele ganha a capacidade de aumentar o custo de toda a guerra para todos os outros. Isso é importante também por mais um motivo. Os Estados Unidos sabem responder com força, sabem destruir alvos, enviar navios, aviões e aumentar a pressão militar. Só que é muito mais difícil lutar contra o aumento dos preços da energia, mercados nervosos e o pânico regional. Nesses casos, não basta mostrar superioridade militar. Aí começa a luta por tempo, estabilidade e resistência política. E é exatamente aqui que a armadilha pode começar a funcionar plenamente. Quanto mais o conflito envolve energia, mais a guerra se torna um problema para o mundo inteiro, e mais difícil é sair dela sem uma nova escalada. O G7 já declarou abertamente sua prontidão para proteger o fornecimento de energia e a segurança da navegação, o que por si só mostra que não se trata de um tema marginal, mas do próprio núcleo da crise atual. E tudo isso é excelente como proposta básica. Todas estão crescendo. Para que o Irã atue como um jogador, as oportunidades que estão sendo criadas dentro da proposta são excelentes, e isso o empurra para decisões cada vez mais nervosas e caras. Excelente. Washington ouve ameaças contra o transporte marítimo, energia, bases e toda a infraestrutura regional ao mesmo tempo, e não começa a lidar apenas com uma resposta militar. Começa também a considerar tudo o que pode desmoronar se responder de forma muito fraca ou, ao contrário, muito dura. E é exatamente aí que pode estar a força dessa estratégia. Não no sentido de que o Irã vencerá uma guerra convencional, mas sim no fato de forçar um adversário mais forte a agir sob pressão, incerteza e com um medo crescente do próximo passo. Isso também corresponde ao desenvolvimento atual. Os Estados Unidos deram ao Irã um ultimato de 48 horas para reabrir completamente o Estreito de Hormuz e ameaçaram atacar usinas de energia, enquanto o Irã respondeu que, se seus alvos energéticos forem atingidos, pode retaliar com ataques a ativos americanos e regionais. Isso já não é apenas um confronto militar, mas também uma batalha de nervos e determinação. E é exatamente por isso que o nome Operação Louco, embora possa ser midiático, se encaixa perfeitamente nessa lógica. Não porque o Irã haja de forma caótica, muito pelo contrário. O perigoso é que eles sabem criar deliberadamente a impressão de que o conflito pode sair ainda mais do controle a cada nova reação. E quando o adversário acredita que não está lidando com um jogador que pode ser facilmente previsto e encurralado, ele começa a ficar mais cauteloso, nervoso e, ao mesmo tempo, mais propenso a reações exageradas. Se você olhar para isso sem rodeios, o padrão simplesmente está lá. O Irã não pressiona apenas um ponto, mas vários pontos sensíveis ao mesmo tempo.
sobre navegação, energia, os parceiros regionais dos Estados Unidos e até mesmo sobre os nervos de Washington. E é exatamente por isso que tudo isso não começa a parecer uma série de incidentes isolados, mas sim um método bem pensado para aumentar cada vez mais a pressão. Não é preciso ter um papel na mão com o nome de alguma operação para perceber isso. O importante é que cada passo se encaixa no outro. Cada nova pressão aumenta o custo do conflito, amplia o número de alvos ameaçados e obriga os Estados Unidos a pensar onde realmente precisam reagir antes que seja tarde demais. E é exatamente por isso que essa lógica faz sentido. Não como uma lenda, uma forma real de combate que pode arrastar a América cada vez mais fundo. A questão agora não é mais se o Irã sabe criar armadilhas. Isso já estamos vendo em grande parte. A questão é até onde tudo isso pode chegar e em que momento esse jogo perigoso vai se transformar em um incêndio regional aberto. Os próximos dias revelarão se o Irã só intensifica o jogo ou tenta realmente levar a situação ao limite de uma explosão regional. O primeiro cenário é que a pressão vai continuar, mas ambos os lados ainda vão deixar espaço para que o conflito não saia completamente do controle. Ataques, retaliações, ameaças, tensão no transporte e nos mercados, mas ainda sem que toda a região mergulhe em um incêndio total. Ainda assim, isso resultaria em uma crise longa e cara, com aumento do preço do petróleo, mais tensão entre aliados e maior pressão por novas ações dos Estados Unidos. O segundo cenário é muito pior. O conflito pode se espalhar ainda mais pela região, atingir outros alvos energéticos, bases ou o transporte no Golfo Pérsico. Não será mais questão de se os Estados Unidos vão se envolver, mas de quão profundamente e por quanto tempo. E então há um terceiro cenário, que é o mais perigoso para os Estados Unidos. Não o em que o Irã venceria militarmente, mas o em que os Estados Unidos conseguiriam atacar com força. Mas ao custo de se envolver em uma guerra ainda mais ampla, longa e cara. Exatamente nesse momento, essa armadilha começaria a funcionar totalmente. Não como um momento dramático, mas como uma série de decisões aparentemente inevitáveis que, juntas, criam um conflito do qual será muito mais difícil sair do que foi entrar. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do botão de agradecimento. Se quiser alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.